Começou mais um Smartcast, um podcast do grupo BNI Smart, onde atualmente nós nos reunimos no Magic House. Fica ali na rua Cruzeiro do Sul, na Vila Oliveira, todas as quartas-feiras, às 6h30 da manhã. Nós, um grupo de 35 empresários, nos reunimos para fomentar negócios uns para os outros, trazer toda a nossa rede de relacionamento para somar e gerar negócios ali para que a gente consiga cada vez mais ficar rico. E conhecer mais pessoas, E conhecer mais pessoas. Que é um grupo, grande... É network, né, network, cara? É um grupo de networking, né? Que é um relacionamento de pessoas mesmo. Então, e com isso vai gerando negócio naturalmente. Exatamente. Né? O ano passado, em 2024, o nosso grupo, só o nosso grupo, fez mais de 9 milhões em negócios. Então, assim, é uma ferramenta... É expressiva. Né? Bem significativa, né? É. Então, você está convidado a vir conhecer o nosso grupo e fazer parte dessa família aí. Hoje estamos aqui, eu e a Amanda. A Amanda é da empresa NS Limp, uma empresa de produtos de limpeza, descartáveis, produtos de piscina e higiene pessoal. Hoje eu lembrei de tudo. Tá sabendo tudo. Não preciso nem falar mais nada. Já me apresentou. Que essa é uma distribuidora desses produtos, dessas linhas de produtos que eu disse agora, que ela atende empresas, ela não atende pessoa física, público final, ela tem a especialidade de ir até a sua empresa, conhecer ali os produtos que você utiliza e te dar uma consultoria de qual é o produto mais adequado para cada departamento. Exato, sempre pensando na redução de custo. Então, hoje a NS Limp entende que quanto menos você, empresário, gastar com esse tipo de produto dentro da sua empresa, mais dinheiro você vai ter para fazer outras coisas. Contratar funcionário, às vezes fazer uma pequena reforma, porque são valores que ninguém pensa, mas às vezes muito expressivos, que no final de um ano podem chegar a 30, 40, 50 mil reais. Temos uns grandes cases de sucesso, inclusive. Então, a NS Limp tá aqui, em Mogi das Cruzes, para auxiliar você também na parte de produtos de limpeza. E hoje contamos com quem? Quem é o nosso grande convidado? Quem é o nosso convidado hoje? Caio Borba. Caio, muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui participar do nosso podcast, cara. Eu que estou agradecido. É uma honra estar aqui, tenho visto o trabalho de vocês. É bem divertido, é descontraído. Que legal. E ansioso um pouco para falar aqui com vocês, entender. Não, vamos descobrir quem é Caio Borba. Quem é? Da onde veio, o que come, o que faz. Os primeiros 10 minutos você vai estar assim, ó. Com esse Meio ombro pra tenso. pesar. Solta o ombro Daqui a pra pouco vai trás. sentar, Isso, vai relaxa. balançar na cadeira. Vai, Tá porque ótimo. É isso, é um bate-papo onde a gente vai conhecer um pouquinho sobre você, sobre a sua empresa e o que o BNI proporcionou aí, mudou aí na sua trajetória. Você é de Suzano, né, Caião? Você nasceu em Suzano? Não, eu sou nascido em Mogi, em 1976. Faço aniversário agora em fevereiro, dia 26. Olha, Tá já tá Parentinho. Bolinho. Dia 26? Vai ser uma reunião nossa. Vai ser uma reunião nossa quarta-feira. de carnaval. Exatamente. Teremos concurso de fantasias. Olha isso. Ó. Informação quentinha que acabamos de determinar. Inclusive, era do foro privilegiado, né? Essa informação que agora acabou de virar público. Obrigada, Vini, pelo... É isso, mas vai para fomentar verdade. você vir aqui comparecer na nossa reunião e vir trajado, porque vai ter premiação para melhor fantasia. Excelente. E Chique. vai ter bolo ainda. Vai ter vai bolo ter ainda. bolo. Ainda vai ter bolo. Maravilha. Vai ser uma reunião legal. E é isso. Sou nascido em Mogi, mas com 2 anos de idade a família foi para Suzano. Meu pai fundou a Pentágono Contábil, na verdade, inicialmente com Alfredo Carlos Borba, uma empresa autônoma, né? Contador sozinho, inicial. Em 87, ele fundou em 77. Em 87, ele foi mais para o centro da cidade, se associou com outros 4 advogados. Meu pai é contador, né? De ciências econômicas na época de formação. E ele, junto com esses outros 4 advogados, fundaram a Pentágono Assessoria. Acontece que os advogados
se desentenderam e meu pai ficou com o nome. Então, de 87 para cá, Pentágono Contábil, mas sempre com foco em contabilidade. Eu entro nessa história aí, ó, 87, eu estava com 11 anos, que eu me recordo, já fazia serviço de externo, office boy, pegar fila em banco, coisa que pessoas hoje não têm mais ideia do que é, né? Eu Tudo fiz digital. Talão de cheque. Talão de cheque. Eu não me lembro, acho que era o Santander, ou algum banco, assim, que não tinha agência em Mogi, Sim. só tinha em Itaquá. Nossa. E aí, venceu o boleto. Cara, bate para lá, tem para que Itaquá. pegar o Ir busão na e ir na Na agência. agência, para fazer o Coisa que hoje recálculo, aqui- para pagar. Não precisa Já nem de resolve. gerente Nem mais, de né? gerente. Então, a minha história pessoal, ela acaba até se fundindo um pouco com a Pentágono, porque vivi ali desde pequeno, então passei por office boy, pelos serviços externos, fiz muito relacionamento nessa época, depois passei por departamento pessoal, departamento fiscal, departamento contábil e de legalização. Então, todos os departamentos que hoje nós atuamos, que são esses, eu passei por eles. Pegou os alicerces Peguei os ali. alicerces, Legal. fiquei ali. E quando foi agora em 2015, quando foi a minha chegada ao BNI, eu vi a necessidade de estar à frente do comercial e ter a equipe para cuidar desses departamentos. Porque eu estava começando a ficar doido. Muita informação, toda entrada E de no serviço operacional, né? vinha por mim. E aí você quer garantir o que você está entregando, você quer falar, quer mostrar o trabalho que você tem. E aí eu retinha muito operacional na mão. Não delegava. Não delegava. Chegou ao ponto de, assim, hoje a gente ouve falar de burnout, nessas coisas, burnout e tal. Hoje E tem aí, nome, né? hoje tem nome. Na época eu tive Você que me sofria virar dentro encalado. dele e seguir. Então, Mas eu acho que na época, também um pouco antes, até acho que na época do seu pai, sim, o costume do contador não era ter uma equipe Não. igual é hoje, né? Cada um dentro da sua especialidade, resolvendo uns problemas, né, de cada setor, igual você falou, que é tudo setorizado. perfeito. Eu acho que antes era mais, o contador, ele era um cara sozinho, dentro de um escritório, cheio de papel, e que ele fazia tudo, né? Ele não Isso. tinha pessoas pra Tinha ajudar. ali uma secretária, um office boy. E pronto. E já resolvia. E era Hoje mudou, né, essa visão da contabilidade. Precisa estar mais encorpado. É muita informação, é muita atualização tributária, muita atualização de legislação na área de RH, na fiscal, próprio contábil. Então, tudo tem obrigação acessória que o governo quer. Na verdade, eu tenho assim para mim que a contabilidade deveria ter alguma remuneração ou algum benefício vindo do governo. Porque nós Com certeza. somos A tudo ponte, que né? eles precisam fazer. Eles querem saber se o cara movimenta corretinho. Agora, 31 de janeiro, fizemos aí a declaração da COAF, né? Que é o quê? COAF? COAF. Puxa vida. COAF é para movimentações financeiras. Você Entendi. faz, é um órgão, né, que tem essa conexão até mesmo com o Banco Central e tudo, mas ele já vejo Regulamenta. direitinho o nome, tá? Para vocês aqui eu já falo. Já vai voltar na cabeça. Mas ele regulamenta e aí todo contador em janeiro precisa informar para esse órgão que os seus clientes, a sua gama de cliente, não teve ninguém com operação suspeita. Ah, tá. Você meio que assina embaixo Você ali. assina embaixo. É uma corresponsabilidade gigantesca. Sim. Porque os desafios de empresas contábeis que atendem, assim, pequenas empresas, e quando eu falo pequena empresa, se a gente for setorizar aí, ó, uma MEI, ela pode faturar por ano R$81 mil. Sim. Uma microempresa, ela tem o limite de até 360 mil anual. Até 4.800.000 são empresas de pequeno porte. Mas eu coloco os pequenos até aí a microempresa. Uma grande dificuldade que se porque tem... é um gap muito grande, né? De 300 mil para 3 milhões, Não, de 81 mil, né? Não, 81 mil é o MEI. Ah, tá. 360 mil. Também até. Então, ME. a MEI colocando mensal dá 6.750. A microempresa, até 30 mil por mês. Uma empresa de pequeno porte, até 400 mil
por mês. Aham. E isso a gente tá falando de faturamento, não é de Faturamento, lucro, né? não é lucro. Aham. Faturamento. Né? Então é Faturamento. muito complicado você ter 6 mil ali dentro do mês, tendo que emitir nota, Isso. às vezes fazer uma revenda ou, enfim, e não desenquadrar E não disso daí, né? desenquadrar dos É. seus limites. Eu falo o seguinte, o camarada que é MEI, quando ele se organiza, né, ele normalmente tem uma necessidade, ele tem uma habilidade, ele faz uma prestação de serviço, ele vende algum produto muito bem, e ele precisa se regularizar porque algum cliente dele falou, ó, se você não emite nota, eu não vou comprar de você. Então ele vai lá e regulariza o MEI. Depois disso, eu falo que começa a vir aí as graduações. Quando o cara se torna uma microempresa, porque ele está estourando esse limite de 81 mil. Uhum. E isso pode ir estourar em 85 mil e pode estourar para 300 mil, dependendo do que ele do fizer. que ele Sim. faz, né? sim. Então, é preciso sim uma conexão, mesmo sendo um pequeno, com uma contabilidade. Uhum. Porque é ela que vai te dar essa direção de qual é o melhor momento para uma transformação. Então, isso a gente precisa analisar no dia a dia. Uhum. Mas o que eu ia Com dizer- histórico, né? com não histórico, pode ser uma tudo. coisa de... Mas eu de um falo dia para pro outro. você que, para esses pequenos, a grande dificuldade é justamente nisso. É, né? Eu costumo dizer que nos anos 90 foi uma enxurrada de reclamações trabalhistas, onde ajudou o empresário, o pequeno empresário principalmente, a cuidar melhor das suas relações trabalhistas. O que ele fazia? Ele fazia uma contratação aqui, ele contratava a prima, ele contratava Uhum. o irmão do funcionário, ele falava com alguém e trazia para a sua equipe. E aí ele começou a ver que ele começou a ter problemas trabalhistas. Então, hoje, é quase que inviável ter relação trabalhista sem vínculo. Uhum. Acontece? Acontece. Mas é de conhecimento de todo mundo que isso não é bom e que isso vai trazer um Não é uma ônus boa prática, ali né? na frente. É, Não é uma boa prática. Existem formas corretas de se fazer, por exemplo, um contrato intermitente. Intermitente, você tem né? algumas variáveis hoje que isso é possível. Veio o boom do PJ também aí, Sim, mas isso que eu ia agora já falar. tá É. aquele Então, caos, mas, porque olha- aí virou pejotismo, não virou, você não pode cobrar nem horário, nem uniforme, nem Eu vou conduta, falar para né? você Um monte que de isso coisa. não é que está se modificando. O que acontecia é o seguinte, olha, fica mais em conta eu te contratar pela PJ. Uhum. Então eu te trago para dentro da minha estrutura como PJ. Só que a relação que nós temos é De CLT. O que acontecia? Reclamação trabalhista, ganho do PJ, que vira CLT. É, porque... Aí o cara paga duas vezes. Reconhecimento do O vínculo. né? reconhecimento do Sim. vínculo. Porém, eu sei que é um assunto assim bem delicado, essa sigla, né, que eu vou dizer, que é o STF, mas veio uma determinação lá do STF, pelo Alexandre de Moraes, que se ele foi contratado sabendo que era PJ, não cabe a reclamação trabalhista. E isso tem mudado um pouco o direcionamento. Vai por- começar a criar uma jurisprudência. Por mais que ele Tem horário, tenha obrigações a CLTs, cumprir. mas Ele aceitou a contratual... proposta. É. Porque normalmente, numa relação como essa, o que é colocado em jogo para a contratação? Aham. O quanto você vai gastar entre salário e os encargos, e mais os benefícios. Se faz uma estimativa e chega-se a um denominador. Então, o cara Uhum. está acima do que seria o piso do que ele está sendo contratado. Sim. Então, está havendo, é início isso, foi agora em dezembro, se eu não me engano, É bem essa recente. decisão. Então, vai começar a mexer um pouco nessa estrutura. Até porque também o cara aceita CPJ, ele passa esse tempo todo trabalhando como PJ, e no momento em que não é mais oportuno para ele Ele modifica decide a falar, relação. não, peraí, não quero mais, agora eu quero receber tudo como CLT. Eu costumo dizer que é assim, né? Falta de... Na hora de uma contratação, Fala. na hora de uma contratação, muitas vezes o cara chega e fala assim, olha, eu preciso muito, Uhum. tal. Aí ele consegue ser contratado. Aí a hora que ele sai, tudo certo, foi tudo ok, recebeu tudo, mas ele olha, ele fica com uma colocação difícil no mercado, ele precisa buscar recurso em algum lugar, ele vai atrás de Tem quem o 2 contratou. anos ainda que ele E pode... ele tem 2 anos É. para fazer essa reclamação. Uhum. Mas, voltando assim, ao cerne, olha que bonita a palavra, Ah, do que a gente estava falando Sim. aqui, é assim, então, todo mundo aprendeu que contratar sem registro Não tá Não é legal. legal. Não é legal.
Na parte fiscal, existia muito lá, antes tá vindo a palavra eletrônica, mas antes de sistemas mesmo, da digitalização de tudo, as notas eram emitidas manualmente. Uhum. Então, emitia uma nota, não emitia outra nota, entregava valores, modificava-se valores. A gente via muita coisa que acontece no mercado. E não tinha nem como pegar quem não emitia, Muito porque como é que você difícil. vai saber? Teria que ter um auditor dentro de cada De empresa cada 24 empresa. horas por dia. Que né? no caso são os contadores. Só que, olha que difícil fica, né? Eu faço aqui, denuncio um O cliente seu cliente. e perco a minha conta, ou eu corro o risco, porque aí o cara é responsabilizado junto. Existe aí Sim. A corresponsabilidade, você disse. na corresponsabilidade. E assim, dentro dessa situação de corresponsabilidade, lá em Pernambuco houve uma situação, duas situações, em que um contador assinou um decore. Decore, ele é uma declaração de rendimento que só o contador pode atestar. Uhum. E aí vai para essa corresponsabilidade novamente. Sim. Ele assinou, bati na mesa. O cliente foi, tirou lá o seu carrão de mais de 300 mil, saiu da agência com o carnê e sumiu. 2 casos assim em Pernambuco. Ai. Não pagou. Um vazou contador fora. tinha posses, terminou de pagar e ficou ok. O outro perdeu a sua credencial Puta e ainda vida. incorreu em risco. Criminal. Mas era uma declaração falsa. A declaração, ela até mesmo independe da veracidade. Nesse caso em si, não foi falado se era falsa ou não. Porque assim, ó, o que eu sou totalmente favor, leiga, gente, por pelo favor. amor de Deus, eu não sou contadora, não fiz ciência, eu não sei nada, tá? Isso entra até mais um pouco no direito, mas eu vou entrar na cabe minha a gente opinião. falar. Maravilha. Maravilha. Se fosse boa, a gente também não dá. Vendia. Mas vamos lá. Porque eu entendo que o contador ele vai alegar o que a minha empresa está movimentando, concorda? Perfeito. Então, ó, eu fui lá, faturei, ele puxou realmente os faturamentos, ele assinou. E se eu precisar, eu apresento no banco para fazer algum financiamento, qualquer coisa que seja. Uhum. O que isso faz com que você tenha que pagar algo que eu me propus a pagar? Porque você só declarou que não, olha, realmente, ela está dizendo que a empresa dela fatura este valor. Sim, ela fatura. Sim. Você, Tem- ele é um Agora, mau caráter, não vai Você pagar. entrou como o quê? Um fiel depositário no meio disso tudo? Então, é essa questão da corresponsabilidade. Uhum. E isso foi influenciado, Alegado. foi alegado. Que E doideira. um acabou pagando e o outro E o acabou outro perdendo a se sua ferrando. credencial. Gente, pagou, Então, outro é se loucura. muita... e sim, ele pode ter fraudado a informação. Uhum. O que Aí eu é até um concordo. tanto... Não, mas assim, se o cara mas se fraudou você ali, for olhar, cara, realmente foi- é um risco gigantesco, Uhum. porque quando você faz uma declaração como essa, você precisa mandar peças contábeis Embasamento. que embasem Aham. essa Sim. informação. Sim. Então, se o cara realmente... Provas de que realmente de está que o correto, cara tem né? aquele faturamento, de que tem tudo aquilo. É que, na bem da verdade, se Tem tanta coisa aí acredita fora, muito na né, Caio? relação e não se acredita nessas questões. É. Então, acontece um tanto. Mas o que eu queria dizer, tudo isso hoje está muito linkado. Sim. Então, na parte fiscal, hoje você não emite, você é dono de uma empresa comercial, você não emite uma nota que não saia da base de dados do governo. É. Uhum. Seja Tudo sai no estadual, Cefaz. federal ou Aham. municipal. É. Vai sair lá. Sim. Então, os sistemas que hoje temos faz o quê? Hoje o cliente nem precisa mandar mais o fechamento de nota fiscal dele. A gente cadastra, faz um vínculo entre a empresa contábil e a empresa, e mais uma empresa que faz a captura dessas informações, tem diversas no mercado, e ela puxa. Todo dia 1º de mês, o nosso sistema entra, Automático. puxa aquelas informações, coloca em nosso sistema, fazemos a apuração, e isso ajuda o quê? A contabilidade hoje também ser mais consultiva e menos assessorista. Mais consultiva, porque eu tenho menos tempo cadastrando de execução e mais tempo para análise. Então, a gente consegue ver quando é um caso de estouro de limite, né? A gente estava falando de Simples Nacional. Mas aonde que o empresário em si arranja meios, ele acredita, para não entregar todas as informações? No financeiro da empresa.
Porque ali ele coloca a venda do carro pessoal na conta da empresa. Um fim de semana que ele saia para fazer uma viagem, ao invés dele fazer corretamente uma retirada pessoal, colocar na empresa, um prolabore, Distribuição de ou até lucro, mesmo uma né? distribuição de lucro, ele coloca lá minha vida, minha conta, minhas regras, né? E faz. Isso tudo Completamente errado. implica depois num problema grave. Por quê? Fiscalização hoje, a ideia que a gente tem, a contabilidade, isso qualquer contador já vem falando há muito tempo, COAF, operações financeiras, mas é um setor que faz esse acompanhamento. Está vindo devagar, veio e saiu de novo. Parece. Tá? Mas é assim, a ideia que nós temos, imagina aqui dessa tela que a gente está olhando agora, várias colunas, e nessas colunas CNPJs. Tá. O que tiver em verde, o cara tá legal, certinho. tá com a certidão em dia, tá com seus pagamentos em dia, não tem nada o que reclamar. O que tiver em amarelo, como se a gente estivesse falando dos nossos traffic lights Sim. do Lá no BNI, BNI. você fala, puta, precisa de uma atenção aqui, porque pode ter falha ou pode ter fraude. Não, e às vezes a falha, ela acaba sendo sem que o empresário saiba. Tenha conhecimento. Sem querer, né? Sem a intenção. Às vezes ele Sim. tem algum sistema que não é tão nítido ou que ele não sabe de informação. Igual a gente estava falando um pouquinho antes sobre CFOP, NCM, se tem ST, se não tem, se é um produto tributado. Às vezes o cara ele não tem, ele tem a falta dessa informação e realmente ele falta pagar ou até tá pagando a mais. Sim, E não sabe. porque E- não faz uma análise Detalhada. comparativa Detalhada. de regime tributário. Sim. E dentro dessa parte, eu já vou abordar o que você falou, mas dentro dessa parte, então são esses 3 pilares que o governo quer informação. E aí no financeiro o cara paga a conta de... O carro que está no nome dele, ele paga pela empresa. Ah, mas é meu, a empresa é minha, está no meu nome. Está errado. Não Você pode. precisa distinguir, primeiro, o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Uhum. Depois você vai caminhar para poder fazer aí uma apuração mais detalhada e determinar uma retirada para o labore, que eu acho importante que se tenha. Muita gente Isso fala... até para o progresso do negócio, né, da empresa, Sim. porque se fica misturado, você não tem o controle. Né? Já fica com quanto que você vai estar lucrando. Tipo, uma pessoa que tem um regime bagunçado dessa maneira, o cara não sabe. nem Ele sabe qual que é a margem de lucro dele. Não Às sabe, vezes ele sabe, gira cara. 600 mil no mês Uhum. e não fica um centavo e ele está devendo. E, de repente, se ele fizer o estudo direitinho, 300 mil sobra mais. É. Porque, normalmente, quando você cresce a operação, a Amanda deve estar passando por isso, você cresce a seus colaboradores. Se você não fizer isso, vou crescer, então contrata mais 10. O impacto que isso dá no seu fluxo, muitas vezes não vale a O custo pena. da operação É. pode minar toda a sua empresa. Sua empresa. O Caio, só pra te lembrar, é Tá. Conselho do Controle de Atividades Financeiras. Ótimo, muito obrigado. Só pra tirar esse fardo do seu... Ótimo. Que eu tô vendo. Agora eu acho que... Você tá cansado, você sei. tá Vamos assim, para ó. trás, para Vamos para baixo. trás, para baixo. Tá Ótimo. vendo que você tá tenso com essa sigla. Ficou na memória. Coloquei Muito obrigado, isso aí, muito obrigado. cara. Eu ia fazer isso, mas não deu tempo. Mas, então, é um trabalho que nós temos dentro da Pentágono, que é da conscientização, de que você precisa andar corretamente, de que você precisa definir certo pessoa jurídica, pessoa física. Ah, mas é a declaração que tem que ser feita todo ano. Tudo isso envolve. Então, o que a gente presta de serviços hoje? A gente faz vamos dizer que seja desde a abertura da empresa. Então, eu vou entender qual é o ramo que ele vai trabalhar, se é viável dentro de todos, em qual sistema, né, qual regime tributário é o melhor para ele, porque às vezes pode ser o lucro presumido, mas ele tem uma ideia de que o Simples Nacional, todo mundo vem com a ideia de que vamos para o Simples Nacional. E nem sempre é o melhor para a sua empresa. Por quê? Por exemplo, uma empresa que seja da área de material de construção, ela vende para incorporadoras, vende para construtoras, vende para outras empresas que também comercializam. E que dificilmente serão do Simples. Que dificilmente serão do Simples. Porque um volume grande grande. E o valor. Por exemplo, também. o ramo mesmo da Amanda.
Se ela vende para uma empresa que não é do Simples Nacional, ela, ou aquela empresa que vai comprar dela, Eu não se aproveito o interessa na crédito. transmissão de outros impostos que vêm. Então, se ele compra do Simples Nacional, não tem transferência de impostos. Eu não aproveito o Uhum. crédito. Aí o depois, cara né? não aproveita o crédito. Então ele perde. Fala, eu Hum. ganhei aqui, no final das contas, sei lá, X%. Só que na troca, no aproveitamento dos impostos, que se é transferido dentro de uma empresa comercial, você ganha no abatimento dos seus impostos. Então você tem por onde fazer isso. Só que precisa justamente dessa análise. Outro ponto. Quando que é legal ser Simples Nacional? Se você tiver contratação de funcionários numa escala, sei lá, de 5, 10 funcionários, pode ser interessante. Por quê? Hoje, uma empresa, eu não vou colocar aqui, só para parear, mas eu não vou colocar aqui férias, 13º, multa de fundo de Sim. garantia, nada. Tá. Só o que é na prática, básico. mensalmente. Ali. Uma folha de R$10.000 no Simples Nacional custa R$800 para o empresário. Sai mais porque o certo é você fazer a fração de décimo, de Dos férias, IAs, da blá, blá, blá. multa, do terço de férias, Uhum. para que você tenha esse respaldo no fim do ano. Porém, se você não faz esse estudo e coloca no lucro presumido, ele pode chegar a 36,8%. A mesma folha sair a 3.680. Caraca. Caraca, muita diferença. É uma grande Sim. diferença. Porque o que é a ideia do Simples Nacional? O Simples Nacional ele vem primeiro em 96 como Simples Federal. O governo federal lançou Uhum. e tentou instituir. Aí foi se aprimorando, em 2006 conseguiu fazer a junção de todos os entes. Prefeitura, Previdência, Estado e Federação. Que por isso que é o simples, né? Por Você isso que é o paga simples. todas as contribuições Unificado numa de guia uma só, que só. no caso é a DAS, Aham. né? E dessa alíquota da sua DAS, se distribui valores para todos os impostos. Que é de Certo. forma automática. O Sim. empresário não Ele precisa paga se só preocupar em em saber se ele vai pagar cada 2, 3, uma. 10, 20 Aham. guias de impostos. Ele acaba pagando uma só. Uma né? única só. Uhum. Agora, vantagens e desvantagens. Eu tenho uma unificação, eu tenho uma melhora aí no meu... eu vou pagar menos, teoricamente, em impostos, porém, o meu fluxo de caixa é naquele dia. Então, tudo que eu vou pagar de imposto, paga de uma única vez. E quando você está no lucro presumido ou lucro real, você tem datas. E aí você tem até, a gente estava falando, acho que era antes, né? Do imposto trimestral dentro do lucro presumido ou do lucro real. Que se o cara também não faz um acompanhamento mensal disso, quando chega a trimestral, ele surta. É porque ele vai lá e fica um primeiro mês, ou não, só Baixinho. paguei um pouquinho Opa! ali. Aí segundo mês, eba, não Legal, paguei terceiro imposto. mês, Na hora que chegou o terceiro, Ai, vem, vem ai, tudo. ai. vem a foice. Porque ele é feito Vem o ai. ceifador, O leva tudo ceifador ele embora. leva embora. Mas é justo Uhum. por conta disso, de não ter Do uma retroativo, organização financeira, de não ter uma visibilidade do que acontece. Sim. Então, isso é um grande desafio que nós temos aqui na região, principalmente para os pequenos. Uma empresa que vai estourar de limite, uma empresa que está mudando de porte, ela já tem essa percepção, Sim. ela já faz esse estudo anteriormente e ela já sabe Já se de precaver janeiro ali. a dezembro, dentro das metas estabelecidas, o quanto é de imposto. Sim. E o que acontece na prática dia a dia do pequeno empresário é o quê? Vamos viver. Vamos ver. Eu preciso vender. Ah. Né? E às vezes a própria Sobreviver, venda, né? preciso Vamos vender para sobreviver. sobreviver. E às vezes a própria aumento dele é a queda do negócio, fracasso. é o fracasso. Eu já vi empresa de prestação de serviço o proprietário chegar a ter 15 unidades, isso nos anos 90 para 2000, se aventurar a abrir franquia, porque falou, pô, tô Tá fazendo dando vezes certo. 15, tá dando certo para Ah. mim. E, cara, a hora que ele foi, ele vendeu 10 franquias de uma só vez e em 4 anos, todos os franqueados quebrados Aí é uma coisa que a gente vê muito dentro do BNI, né? Se você compra uma franquia, você quer que aquela logística que te passam,
aquela Seja cumprida, doutrina que te é. passa seja cumprida e que ela dê resultado. Sim. Mas o Com que o cara certeza. faz, ele entra, ele vê a possibilidade e quer modificar ao modo dele. Aham. Feito isso, ele quebra. Então, assim, é realmente importante ter aí a conduta e o conhecimento, né, de profissionais de cada área. Sim. Se eu quero fazer aqui uma exposição, né, em redes de vídeo, de imagens, eu tenho que vir aqui na Artes Filmes. Não adianta eu querer fazer sozinho. Eu posso até acertar, Sim. mas quanto que eu vou errar se que você já tem Não tem expertise? expertise. De como. Aí eu de vou qual fazer caminho, qual ali, norte você puxa deve vida, seguir. prédio novo, precisa não sei o quê, eu trocou o piso da tua empresa. Aí você fala, não, vou colocar isso aqui porque eu lembro que a minha mãe, a minha avó usava esse tipo de coisa. Aham. Aí você vai e danifica o piso. Ah. Aí você procura uma consultoria correta e isso te poupa tempo. Exatamente. Então, precisa desmistificar muito de que você precisa ser o faz tudo. Não, eu varro, eu limpo, não tem problema. Começo é natural. Começo É isso mesmo. Sim, Só aham. que você vai crescendo, vai soltando, né? Você vai fazendo. Vai você aprendendo vai a delegar. delegar para como- você poder. A gente falando no começo Aham. aqui de BNI, Uhum. foi isso. Então, e aí falando um pouco do que o BNI foi dentro da Pentágono e Uhum. dentro da minha vida, foi muita coisa. Cheguei no BNI em 2015, Como Tinha você acab- conheceu o Beni, Caio? tinha acabado de fazer o Empretec, junto com o Luiz Farias, que é nosso diretor consultor, Sim, eu fiz Empretec também. fez também. Aham. Aí ele saiu e falou assim o seguinte, pegou na sala. Todo mundo aqui, ó, tem uma reunião de negócio que acabou O Luiz? no Empretec, nós vamos lá Como ele fazer nada. Esse- Vocês vão para essa reunião. Já chegou com 10 convidados de uma vez. Ó, Filha da o mãe. Luiz, ele Como não, não fez eles antes? Como que- Caramba. o Luiz não fez uso do Gold Club Member como deveria. Porque no Smart ele levou alguns membros Uhum. e no Infinity, Suzano. praticamente foi tudo ele que fez. Caraca. Cara. Ele pegou um caminho, mas o Aham. Luiz já tinha expertise Não, também é. de palestrante, Aham. de focado em vendas de produtos, e tal, então ele Sim. sabia muito bem fazer. Mas eu conheci em 2015, cheguei lá em julho, se eu não me engano. Aquela conversa, você chega lá, vê um cara de chapéu contando uma história, colocando um vídeo, você fica meio ressabiado, mas aí você olha na sua sala, algumas pessoas que você conhece, e fala, pô, vamos embora, é Uhum. isso. Entrei no BNI. Ganhos pessoais. Eu falo sempre isso, agora vai ficar registrado, mas eu acho que vai ser uma marca minha dentro de BNI. Eu não conversava com mais de 3 pessoas ao mesmo tempo. Nós 3 aqui estava ótimo. Uhum. Eu percebi que tem a câmera ali, que eu preciso falar para mais pessoas, Travou. eu ia sair da sala, eu não ia aceitar o convite, Uhum. eu ia beber água, ia fazer alguma coisa. Né? Mas pensando num movimento social, juntou 3. E o que me aconteceu de legal? Treinamento Paulo Corsi, nosso foram 7 semanas, foi mais extenso do que é hoje. Sim. E aí, Porque foi uma formação, Uma né? formação. 9 anos e meio era atrás. o segundo grupo que o Paulo formava, ele Sim. estava formando outro em São José, Foi o- mas foi o tava segundo chegando em Mogi. grupo, chegando em Mogi. É. E aí fizemos lá o treinamento e eu comecei a estudar BNI, estudar BNI. Aí Entendeu que toda essa metodologia. o que ela te fica propõe, fácil, o que né? ela pessoal faz fala. e tal. Aí o camarada foi e começou o grupo de WhatsApp primeiro e aí conversa. E aí dúvidas, aí eu falava, bobão falava. O Paulo cresceu os olhos, ficou olhando, falou assim, opa, peraí. Quando foi feito, hoje em dia nem é feito assim mais, mas na época, ó, o dinossauro de BNI. Dinossauro. Dinossauro. Fui chamado de ancião Assim. do BNI. Aí o que o cara, o que ele fazia? Ele te dava uma folha com todas as funções e todo mundo colocava a função para os outros. E pode colocar você como presidente, pode se colocar onde você quiser. Ah, tá. Vamos supor, você fala, Amanda vai presidente, o Caio vai ST, Ah, o fulano vai não sei o quê, eu vou Tá. anfitriões, você coloca lá. Paulo juntou tudo isso. viu Ele quem teve foi mais quem mais indicado para cada indicado. cargo. Eu tinha sido mais indicado para ser ST por causa da minha profissão. Sim. E aí, ST, secretário, secretário tesoureiro, então tem aí, né, por ocupação, ajudar nas finanças do grupo, Sim. os palestrantes, coisa e tal. Uhum. E aí ele
convidou um primeiro nome para presidente e essa pessoa não quis. Ah, não é meu momento, coisa e tal. Convidou o segundo nome, essa pessoa não quis. Declinou. Aí no Sobrou terceiro pro nome, no terceiro nome, então era Fernando Cunha, ele aceitou. E aí o Paulo falou, cara, eu preciso compor, eu quero você como VP. ST tinha uma pessoa já na área financeira também, ele falou, eu vejo que você tem perfil. Fui para VP. Na véspera da primeira reunião apresentada pelo presidente, o cara teve lá uma situação, ele precisou tratar de uma doença, me ligou e falou, Caio, você assume, porque eu não vou poder, tá, o efeito colateral tá forte aqui, eu não consigo. Eu olhei e falei, putz, já tô aqui, mas ainda tentando não ser. Chamei o grupo todo, falei, galera, é o seguinte, ó, tá acontecendo ainda isso. Com aquele perfil conversando com mais de 3 pessoas. Falei, ó, seguinte, o microfone tá aqui, se alguém se achar melhor para fazer isso, tá na mão. Vai dar de zero. Para sempre. A galera toda. Precisa de alguém, me salvem. Cara, você assistiu Vikings? Você foi tipo Ragnar. Você quer ser rei? Pode ser. Quer ser rei? Só me matar. Só me matar. Aí o pessoal falou, não, Caio, segue você. Aí falei, beleza. Aí fui fazer a primeira apresentação, eu costumo dizer que eu era um Chevette 87, 77, a álcool em julho. Tá. Cada palavra que eu falava era tá, sem injeção eletrônica e não pegava, cara. E aí tá, né. Aí eu falei, puxa, eu preciso resolver isso, cara. Não é possível que eu não tenha condições de discorrer um texto sem repetir palavras. E aí eu peguei aquela semana inteira e chegava à noite, eu treinava a apresentação. Fui moldando, fui melhorando. E, enfim, fui o primeiro presidente do Smart. Não por... Ah, não foi só numa reunião? Não, eu fui a gestão. Dobrei a gestão. Nós iniciamos o grupo, o nosso evento de lançamento foi no Vila Santista, dia 25 de novembro. E depois começamos no Terracota. Dobrei a gestão, começamos o grupo com 27. E quando eu entreguei... Nossa, começou grande já. 27. Começou com 27. Na época tinha que ser 25. Era mínimo. E hoje aí, é quantos? Hoje 17 você 17 consegue. já Foi por causa do efeito da pandemia, algumas mudanças. E aí depois disso, aí dobrei a gestão. E quando eu entreguei com 52 membros. Olha, foi bem legal, assim. Mas era tudo isso que falou, né? Era tudo muito novo. Sim. Então as pessoas vinham e ficavam olhando e falavam, nossa, Beni, preciso disso. Que negócio diferente. Que negócio diferente, cara. Eu falo isso pela relação com meu pai. Meu pai hoje ainda está na empresa. Né? Ele está lá hoje, se ligar lá, o Fredinho está lá. O Fredão é gente boa. E no início ele falava, cara, eu vou te colocar... Porque meu pai nunca entendeu a empresa de uma forma muito comercial. Ele entende que o cliente vai trazer cliente e é isso. E tá bom. Ele entra, faz a sua oração e segue o rumo. Era isso que ele fazia. Quando eu começo o BNI, ele vira para mim e fala assim, mas vem cá, eu vou te pagar para fazer o quê? Você ficar na rua? Ficou uma coisa assim meio estranha. Até ele perceber que dava resultado. O fato de andar, eu brincava na época, né? Eu andei muito. Nesse primeiro ano de BNI, eu tenho até hoje lá esse quadrinho, que eu fui o cara que mais fez 1 a 1 no Brasil. Caraca, cara. Porque eu não entendia BNI e chovia de pergunta. Sim. Chegava na reunião, os membros falavam, e aí que não sei o quê. Por quê? O Paulo lançou a gente numa semana, na semana seguinte ele lançou São José, foi viajar para as convenções que ele tem aí global, ficou fora. Cara, ele ficou tipo 3, 4 meses sem voltar no Smart. Não tinha o WhatsApp igual é hoje. Já tinha o WhatsApp, mas não era um hábito comum. Cara, não era um hábito comum hoje. E aquilo chovia. Eu lembro que a primeira vez no grupo, a gente ficou 3 meses colocando gente para dentro. Depois de 3 meses, e não tinha saído ninguém. E de repente, na mesma semana, saíram 3 pessoas. 3 empresas. Cara, meu telefone aquela semana, eu só fiz BNI. O que está acontecendo? O grupo vai acabar? Por que as pessoas estão saindo? Aí eu falava, gente, eu fiz o mesmo treinamento que vocês. O Paulo falou isso, é natural, acontece. Você consegue mais negócios e não consegue atender. Ou então você vende a empresa, alguém vem e se interessa pela sua empresa.
Coisas acontecem. Várias, aham. Pessoas adoecem, como foi o caso do Fernando. Hoje está bem, está feliz. Tudo isso acontece. E fui acalmando as pessoas. Então, aquilo foi me dando uma cancha. Então, eu vi a necessidade de ir muito às empresas. E eu brincava muito quando eu passava. Por exemplo, passasse aqui em frente, não ia dar tempo, eu tirava foto, mandava no grupo e falava que era o paparazzi do Smart. E fazia alguma brincadeira. E tudo isso foi gerando muita conexão. Quebrei o meu medo, comecei a falar com as pessoas, Sim. então melhorou muito. A empresa, o seu Alfredo ficou extremamente feliz, ele falava depois de um ano de BNI, os membros iam lá fazer um comigo e falava assim, pô, e o Caião? Falou assim, não, o Caio tem que ficar na rua, viu? Ele Deixa aqui ele dentro do lá. escritório tá errado. Que aí passou a enxergar um setor comercial. Porque realmente, né, na cabeça dele, a época dele não era essa. Não, A forma de trabalhar a empresa não era essa. não. E as coisas elas vão mudando e nem todo mundo vai se adaptando às mudanças, né? Ainda mais nesse setor de contabilidade. Até hoje você encontra contadores da época de Sim. 1900 e ah. pouco, é. Aham. E assim, Até hoje, mesmo esquema de trabalho. A pessoa que tá lá com o papelzinho, sim, que trabalha sozinho e que faz as suas declarações, enfim. Ainda existe. Em Tem. comparação, a gente consegue ver Mas não contabilidade alavanca, né? numa que alavanca. tá na palma da sua mão. Que tá na palma da mão, tá super fácil. Se eu quero falar com o setor só o fiscal, é uma pessoa específica. Do fiscal. Se eu tô com uma dúvida, sei lá, de qualquer coisa, tem uma pessoa para responder, a parte de RH é outra pessoa. É justo Então, isso. assim, ou você acompanha o crescimento também, Ou você fica. ou a gente fica fadado, né? Isso. Ou também fica naquela Eu proporção costumo ali pro dizer- resto da ali vida, de uma né? maneira- Eu costumo dizer que assim, a transição disso, e meu pai vivenciou isso. Eu não estou expondo ele aqui, mas é uma realidade que a gente vivenciou mesmo. Vou te falar como é que era a empresa antes da departamentalização e antes de BNI. Eu costumava dizer isso para eles, que era todo mundo aqui na mesa trabalhando junto, na mesma mesa. E era um telefone de entrada. O telefone tocava, todo mundo ficava assim. Big Fone. Tá Né? prestes- Ninguém olha. Ninguém olha. O que olhou, assim, se eu olhei pro telefone, todo mundo viu que eu olhei. O problema é seu. Você puxa aí e resolve. Você que Você vai pegar se essa vira, bomba aí. né? Todo mundo vê você atender, vira de costas, fala, se vira. Não quero nem tem nada a ver saber. com isso, não. Então, Olha só como... não, e por que que era isso, cara? O contador, ele é por ramo mesmo, ele é muito técnico. Ele precisa muito Sim. estar lendo. Por característica, por personalidade característica, isso. Ele precisa ser uma pessoa técnica. E às vezes ele está num raciocínio gigantesco, procurando diferenças de centavos, mas numa operação de milhões, e o cara tá ali concentrado. Toca o telefone a um cliente, na cabeça tirou dele ele tudo, fala, né? puta vida, vou ter que Acabou todo o meu raciocínio. E aí foi aonde eu comecei a enxergar essa sacada. Aí eu comecei, pai, vamos lá. Você fica interno, então. Faço junto com você gerenciamento da equipe, a gente departamentalizou e a gente faz a distribuição conjunta e audita todo o processo. E aí ele ficou naquele primeiro momento, eu falei, calma, que vai dar Que certo. sai, né, do... Sai da Sai da mão, zona gente, de Nossa. muda. conforto Eu falo ali. que Sai da métrica que ele fez a vida vida inteira. inteira. que sempre deu certo, sempre foi próspero. Então foi Aí agora vem um este conflito. jovem E, querendo inventar coisa aqui dentro. e falar, não, agora é desse jeito. Então, olha, é muito... Mas foi muito positivo aí, falando de BNI, porque a empresa hoje, ela saiu daquela zona de conforto, que era ter os seus clientes ali, simples e acabou, para galgar novos clientes e ter uma visibilidade. O fato da empresa estar em Suzano e eu transitar muito em Mogi, também venceu barreiras. Porque ficava ali dentro. Até no começo falaram, pô, por que você não participou do BNI em Suzano? Falei, cara, toda a referência que eu receber, eu tenho certeza que eu vou esbarrar em algum profissional amigo meu. E aí eu vou falar, seu contador é o Vinícius, isso me aconteceu. Eu lembro de uma referência que eu tive que atender dia 2 de janeiro, o cara me passou, foi até o Dr. Luiz, ele falou, esse cara
Ele abriu para mim a lista dele de final de ano, sabe? Aquela que você faz, mudar isso, comer menos, fui para academia, Trocar essas contador. coisas. O primeiro da lista era trocar contador. Nossa. E eu fui e o cara tava babando querendo. Eu fiz lá, ouvi tudo que acontecia, vi como estava a empresa, vi que ela estava ok. E aí eu falei para ele, cara, você não tá com deficiência, bicho, no seu atendimento. Você precisa ligar pro seu contador e falar pro cara vir te visitar. Mas eu só fiz isso, muito óbvio, porque o cara que era o contador seu dele amigo. formou comigo. Ah, Tô conversando, no que eu olho o quadro do cara, eu falei, poxa vida. Aí eu falei pro camarada, eu falei, ó, liga. Depois eu procurei esse parceiro, eu falei, ó. dá E aí eu atenção. percebi, aí foi onde eu, realmente, isso foi bem no começo de BNI, foi onde eu parei com medo de mudar a forma. Por quê? Esse fato que eu vou falar agora, talvez outros estejam fazendo, mas por ser o contador um cara muito técnico, ele não visita. Uhum. Ele não Não visita. tem cria aquele relacionamento. filho, Não cria de relacionamento. relacionamento não é venda, mas de networking, Cara, mesmo, né? De, Não, e de assim, também de entender troca, a empresa de mesmo. A dor do Sim, cara, de você Porque ouvir. você estando lá dentro da empresa do seu cliente, Você você vai consegue, ter- às vezes, entender certas coisas que acontecem lá dentro. Você fala, gente, eu sou uma pessoa de fora, eu entendo os números de vocês, eu sei o que vocês estão fazendo, mas tá errado, ou não. Eu vi. Posso contribuir. Eu vi em uma outra empresa que é meu cliente também, Aham. eles fazem de um jeito que, nossa, acho que se vocês fizessem aqui ia ser muito legal. Você tá indo Isso- para o oeste, cara. Tá quase, mas você vier pra cá, vai virar pro Exato. norte. Vai E ser você vai melhor. acertar. E Uhum. isso também, dentro do seu próprio cliente, te traz uma autoridade absurda, né? Uhum. Cara, e aí foi o que eu Quando fiz. você dá uma dica valiosa, Sim, né, pro seu cliente, Você fideliza, né? É isso que a gente fala. A dica é algo importante, né? Tem um meme de contador, né? Que outros profissionais de prestação de serviço fazem, né? Dica, X reais. Orientação, porque assim, é muito natural também. Ah, você é contador? Então, cara, fala pra mim, dá a dica disso Dúvida, aqui. R$10, dica, 30. Você vai colocando o preço. Só um pitacozinho, R$1.000. R$1.000. Por quê? E aí também é muito do que a gente encontra de mercado, né? As pessoas querem, eu acho bom que isso venha mudando, mas o que o pequeno quer? Ele quer uma anuência para fazer errado. Ele fala, mas o cara falou para mim aqui que ele faz assim. Eu falei, então, não tá. te aconselho. Se você fizer, você faz um registro para mim do que você quer e assume. Não, mas aí, eu falei, então, aí você pede a responsabilidade para quem te deu a dica, não para você, não para mim. Até porque o que acontece? Às vezes o cara ele é muito pequeno e ele acha que é justo ele não pagar o imposto, por exemplo. Ele fala, não, eu sou muito pequeno, não vou pagar imposto, eu vou sonegar, eu vou não sei o quê. Só que é o que acontece. Aí esse cara, ele pega Um nicho, uma quantidade do mercado. aí ele começa a aumentar um pouco, começa a crescer. Só que chega um momento que ele não vai ter mais condição de trabalhar desse jeito. de fugir dos impostos. De fugir dos impostos. E aí é onde muita gente que cresceu caiu. Porque, obviamente, ele vai ter que começar a pagar tudo. E ele nunca esteve acostumado a pagar o correto. Uhum. E aí, quando ele vai ver o custo da mercadoria vendida, ele vai ver o custo da operação dele, ele vai ver Os tudo, ele fala, impostos envolvidos. não consigo trabalhar. Frete. Se eu tiver que trabalhar honestamente, eu não consigo trabalhar. Então, Só esse que é um erro que se cria na que cabeça do geralmente empresário. é logo no início, porque ele não aprendeu a forma correta e às vezes por falta de instrução Sim, de um bom contador ou alguém ali por trás, até na própria instituição da empresa, né? Quando Sim. vai criar aquela empresa. Aquela empresa, o cara não faz um Ele estudo não de faz, custos. ele não sabe. Ele só quer vender. Só E aí precisa de chega- nota. E aí chega um momento que, assim, não tem condição. Gargala, né? Não tem como. condição nenhuma do cara continuar e simplesmente por falta de 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 conhecimento. orientação. Porque isso é importante de falar, porque assim, mesmo MEI, quando nos procura, eu falo, olha, põe na sua margem de cálculo impostos. Ah, mas eu tenho benefício. Tudo bem, você E tem. ainda põe uma gordurinha. Né? Põe, por quê? O mercado vai estar acostumado com o que você faz. Se você mudar de faixa, você já está com o seu custo certo. Agora, você muda de faixa, muda a sua margem
E aí os seus clientes vão falar, pô, peraí, eu pagava tanto para você, agora eu vou pagar tanto pela mesma coisa? Não pago. Ou você não repassa para o cliente, Ou você não repassa absorve e quebra, o custo e chega um momento que fica ou você fica sem insustentável. cliente É. e quebra. Então, assim, é necessário mesmo, antes da abertura de uma empresa, gerar ali um estudo para ver o mercado que você está entrando, qual que é o porte dos seus concorrentes, com quem que você vai lidar. Não porque você tem, mas você tem que ter empresas que são aquelas que você visiona e fala assim, putz, eu quero ser deste jeito. Dessa maneira. Esse cara aqui trabalha de uma maneira que me Cara, atende. e isso é um caminho que é acessível para qualquer pessoa. Né? Pra A gente qualquer falou de pessoa. Empretec, né? Que é O Sebrae tá uma ali. das coisas, né? Um dos cursos que o Sebrae oferece. Eu sou Mas ele- publicitário, né? Não, Não é da área não financeira. sou da área financeira. Então, quando eu me tornei empresário, falei, cara, fluxo de caixa. Que é isso? Parada é essa? Tipo, já sabia que existia, mas como que faz, como gestão financeira, tudo, né? Falei, cara, preciso ir pro Sebrae. Cara, eu fiz um monte de coisa. Eu comprei uma loja que já existia há 27 anos no mercado. Então, né, peguei um negócio já andando, Sim. né? Então, não precisei fazer um plano de negócios. Mas quando você começa, né, tem ideia de construir um negócio, começa ali. Será que vai dar Devagar. certo? Humildemente, cara. Humildemente, Vai cara. ali, Pede ajuda. busca Pô, o Sebrae é legal informação. demais. O Sebrae de Mogi é bem Bom, bacana. eles são bem ativos, Uhum. eles são ativos até com Sim. contabilidades, Né? que é uma coisa que é assim, até meio inusitado. Uhum. Por quê? O Sebrae ele não pode vender assessoria, ele vende consultoria. Isso. E o contador pode vender tanto assessoria como consultoria. Uhum. Então, em alguns momentos, falo aqui de carteirinha, amigos do Sebrae, a Priscila, que Sim. comanda muito lá Sim. o Empretec, Uhum. foi quem fez a minha entrevista à época, eu falei isso a ela já também. Eu fui fazer cursos lá também, Uhum. tá? E aí você dentro de curso é natural. Ah, mas a contabilidade erra e quebra tal empresa. Óbvio, isso pode acontecer. Se uma contabilidade Sim. estiver desatualizada, se ela não tiver, por exemplo, a Amanda muda, uma empresa muda de regime tributário. Uhum. Tá no Simples, vai Está no PPP. Simples, ela fala, as linhas tributáveis dela modificaram, Uhum. né? Não que não havia no Simples já individualizado, só que as margens, as porcentagens eram Mudaram. outras. São Aham. totalmente E diferentes. se você faz simplesmente a mudança e mantém ali a emissão, Ih, puta, você chegar no fim do ano, você vai olhar e falar, nossa, Ih. tudo isso de imposto devendo. E como é que você resolve isso? Você vai Pagando. retroagir, não, então pagando, mas às vezes o que você aferiu de lucro para o ano inteiro Não paga. vai embora e só- não paga. E às vezes não paga. E não Evapora paga. e Então, não assim, paga. é importante o acompanhamento constante, é Uhum. importante a comunicação constante com o seu contador. Tem portes de empresa que não tem necessidade de você falar mensalmente com o seu cliente ou Uhum. vice-versa. Sim. Mas tem portes que é importante você ver os resultados para você ter noção. Puxa vida, será que eu estou errando aqui nesse Não cálculo? tem a Será? importância de análise do que precisa ser pago ali, como, né, você disse agora, mas é importante o relacionamento, Perfeito. como você disse, Não, né, cara? Que é uma coisa que você aprendeu com o BNI mesmo, né? foi com o BNI. De ter, se fazer a importância do 1 a 1 para você. O que eu fazia, o que eu trazer passei a fazer soluções. por conta do BNI com os colegas, né, com as empresas do BNI, eu passei a fazer com os meus clientes. Uhum, sim. E até é um ponto interessante, porque eu comecei a receber dos meus clientes mensagens assim, pô, te vejo direto aí nas redes, você tá palestrando, o que você tá fazendo? Toda hora com o Ah, você microfone não na me mão. convida e tal. Eu falo, não, cara, não é isso. aparece. Não aparece. Então, assim, eles começam a se conectar contigo e eu Hum. falo. E, puxa, quando eu comecei BNI também, eu saí convidando Deus e o mundo. Que E aí era- fala, pô, você não me convidou? Eu falei, não, olha, pode ver lá, te convidei algumas vezes, mas eu não Uhum. vou ser insistente. Uhum. Tem o seu momento. Sim. E dentro aí de BNI, eu me tornei Gold Club no primeiro ano também, por conta disso. De estar andando, de ver os clientes, de falar com as pessoas, elas perceberem a mudança. Eu falo já de vestimenta. Uhum. Eu não tenho problema nenhum, eu adoro andar muito mais simples. Uhum. Mas eu percebo que a forma como eu chego no cliente, a forma como eu estou vestido,
traz a naturalmente eles muda. mais credibilidade. Com Então, certeza. é parte do que BNI também colaborou com a Uhum. gente. Honestamente, existe uma máxima que diz que você só tem uma chance de causar uma boa impressão. Só uma. Porque se na primeira oportunidade você causou uma má impressão na pessoa, ela nunca mais vai esquecer. Não muda, Ela né? nunca mais. Ah. Por exemplo, eu tenho isso porque meu marido é advogado. E sempre andou muito alinhado. Hoje, gente, vocês vão encontrar o Vini de chinelo e meia no mercado, tenho certeza. Mas porque ele não atua mais dentro da... Não Da- tem mais a necessidade Não, e ele de não estar, atua mais né? como advogado. Como advogado, Ele né? tem Tem outras outras funções, empresas, outras né? empresas. Mas na época, assim, até para ir no mercado, tinha Ele que ir ia. alinhado. Porque se você encontra um Encontra um cliente, um possível ou um cliente. possível cliente, ou alguém que você está prospectando Aham. que seja, se o cara que fala, não é possível que eu fiz uma reunião com aquele advogado que falou E tudo ele- aquilo pra mim, E tá de e é esse chinelo cara no de chinelo mercado. no boteco aqui, você perdeu a credibilidade. Então, assim, qualquer lugar, você só tem uma chance de causar uma boa Impressão. impressão pela primeira vez. Bem Que vai lembrado. ficar gravado pra sempre na cabeça das pessoas. Então, É isso mesmo. E aí, muito louco. a minha história acontece por aí. Completando um pouquinho de mim, né? Casado com a Simone, 2 filhas, já com uma com 31, outra com 27, uma filha casada, outra filha aí caminhando. 31 e 27, 31 e Caio. 27. Comecei com Caramba. 17. Nossa. Fui para aos 17. Sou com a mesma esposa desde então. A gente construiu a vida juntos. Com a Simone, Com a maravilhosa. Simone. Um beijo, É, Simone. Simone. Nossa jogadora de vôlei, É, né? futevôlei. Acredito que ela leva até aqui fora, mas não Eu dá falei até pra a ela, porta pros pra meninos, avisar, se ela né? chegar, deixa ela Não entrar. sei, ela tava fazendo alguma coisa. Eu falei, pô, vem cá que eu vou curtir. Mas essa história, ontem tive também, né, fazendo uma palestra dentro do BNI e tive a surpresa dela, das filhas, que de início é muito interessante, né, o duvidoso, né? O que está acontecendo? O que você faz? Como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que isso acontece? Hoje, elas mesmas falam, os dias de BNI não se mexe Ontem foi sua palestra no Supremo? no Supremo. Do vendas e network, né? O Aham, comparativo sim. e tal. Então, fiz lá a palestra e à noite, tô preparando minha roupa, deixando tudo certinho, Ai, tem que acordar que muito legal. cedo. É. Aí falou assim, ó, nós 3 vamos. Eu falei, oi? Que legal, elas te prestigiaram. Prestigiar, isso é muito legal. Então, BNI, assim, o Luiz fala muito isso, né? Falou, ó, o BNI está na minha agenda para os meus próximos 30 anos, né? E eu não me vejo também fora de BNI, completar agora, né? Se o comitê de afiliação permitir, Eu vou tô abrir lá, o eu 10º tô lá, ano, vou por pensar favor, no seu caso, viu? né? Completar aí 10 anos de BNI, para mim uma Caramba. satisfação, vivenciei muitas coisas. Eu falo pro pessoal o seguinte, eu tenho clientes desde o primeiro dia de BNI, antes de lançamento, que estão comigo até hoje. Olha só. E pessoas que foram membros do BNI, que eu pedi, que até hoje me mandam referências por uma relação que teve de 1 ano e meio comigo. Então, assim, o BNI, ele te permite se expor. E eu acredito muito que a gente falou no começo, uma empresa não fica tanto tempo no mercado errando, Não. né? É. Ela tem o seu valor. E ela também não fica muito tempo dentro do BNI. Se ela não é uma Menos boa empresa. ainda. É. Porque existe uma triagem hoje, mas assim, a gente não consegue Cada saber passo tudo. Né? Perfeito. sim. Pode vir a acontecer. Uhum. Só que, naturalmente, são empresas que muito rápido saem. Porque Não não há- tem o fit com a cultura, com a excelência, com a gente Com a se entrega, doar, dedicação né? Com a que entrega, precisa. com o Giver's Gain, que é a grande base de valor E do às vezes com BNI. coisas muito básicas, né? Fala, pô, mas eu tenho que chegar nesse horário? Eu falo, poxa, faz parte da sua se visibilidade, toda né? Mas eu só Semana, posso você não faltar conseguir. 3 3 vezes vezes no no mês, no no ano. semestre. No No semestre. Que loucura! Pô, Como assim eu não posso? Eu preciso participar da reunião de alinhamento? O planejamento eu tenho que participar. né? Nossa, mas do da sua empresa, será que você não participa? Não Você entendi. deixa lá para todo mundo Você fazer e deixa? você só vê o que Então, você vê aconteceu. que se não existe esse fit cultural, se não existe uma pessoa que entenda a metodologia fica. de fato, até porque, posso falar por mim também, tenho muitas coisas incríveis e boas pra falar do BNI, mas eu acho que até a minha empresa, eu mudei ela demais. A gente mexeu na cultura da empresa. Eu saí do operacional também. Hoje eu sou outra pessoa, não conseguia falar no microfone. Você viu o meu primeiro dia, você já estava Sim, lá. já estava lá. Faz 10 anos.
Você sabe, eu não conseguia falar o meu nome. Então, assim, a gente ganha. É só uma relação de ganho. Dentro do BNI eu nunca perdi nada. É muito louco muito do que isso. você precisa entregar, né? E isso diz muito de quem a gente é, né? Você fala, poxa, preciso fazer algo, né? Eu preciso estar levando a minha presença, e ela tem que ser positiva, ela tem que ser agradável. Você aprende tanta coisa, cara, que às vezes é de vida, que você já deveria carregar, e que você, em meio ao ambiente que você vive, você não pratica. E aí, de repente, você se vê praticando e vê aquilo dando resultado, você fala, putz, aquilo faz sentido. Funciona, né? Então, para quem estiver vendo, para quem estiver nos assistindo e imaginar que BNI é uma interrogação, a gente pode dizer aqui, ó, quantos anos de BNI a empresa já tem? O Fê ficou 2 anos, eu tô completando mais 1 ano. 3 anos. 3 anos. Eu tô Amanda, chegando no terceiro ano. ano. 10 anos de BNI. Eu tenho certeza que outros que vocês entrevistaram, 6, 7, Sei. 8, 9 anos. Cara, só tem que fazer uma coisa que eu tenho gostado muito de ouvir falar lá, que não é de BNI, mas, puxa, a gente tem que tirar a bunda da cadeira, né, cara? A gente tem que ir atrás, Sim. fazer o seu movimento. Uma coisa que o Corsi fala, eu acho muito engraçado, que ele fala que é BNI, baterias não inclusas. Não inclusas. Não inclusas. Que assim, se você é igual um brinquedo sem pilha, sem bateria, Sim. não vai funcionar. Então a bateria é o quê? Somos nós. Se você não nós. agir... Sua bunda fora da Fora da cadeira. cadeira. A bunda fora da cadeira. Se você não agir, cara... Não vai né? funcionar. E a sua empresa não vai funcionar se você não agir também. E aí você vê toda a perspectiva que ele te causa. Eu, puxa, mandei foto, né? Eu tenho conversado com alguns ex-membros, prevendo aí que nós estamos você já me mandou várias fotos do Felipe da época. E aparece para mim lá no Google Drive e tal. E aí eu tenho falado com alguns ex-membros, falo assim, ó, eu não sei o que vai ser feito, mas a gente vai comemorar 10 anos esse ano. Olha aí. Então vocês comecem a se movimentar, que em novembro eu quero vocês onde for. Se for numa reunião presencial, se for um evento, quero levá-los até mesmo para ver. Aí eu mandei uma foto para uma ex-membro, que foi a Carla, que foi a minha primeira, foi minha VP na época, né? E aí, falando com ela, disse assim, mandei foto, ela falou, caramba, hein, nós melhoramos, BNI fez bem pra gente. Porque você via, pô, vestimenta, postura. Autoconfiança ali, né? Você, né? Eu tinha medo de falar da empresa, pô. Porque quando eu cheguei no BNI, eu falei, caramba, eu tenho que falar da minha empresa. Contabilidade, como vender isso contabilidade. daqui, né? Como é que Tão vende? óbvio, né? Eu não tenho um produto para vender, até eu entender que Como eu tinha um que eu vou produto ficar falando na assim mão, da minúcia, da contabilidade também? do que é. Ser técnico demais. A gente né? sempre teve um lema, nosso lema é confiança em contabilidade. Mas a gente sempre teve um lema que é assim, nós cuidamos para você da parte burocrática, da parte tributária, legal, para que você cuide daquilo que é mais importante da sua empresa, que é a venda. A gente pode falar o que for, mas todos os departamentos dentro de uma empresa são de suporte à venda. Porque se você não vender, tanto faz. Não acontece. Né? Você pode ter o cara mais técnico da área contábil, mas se ele não tiver trabalho, não funciona. O que adiantou? Né? É isso aí. Caião, muito obrigado, cara. Eu que agradeço cara, aqui. Deu uma hora, muito rápido, né? Né? Passa, voa. Fiquei bem à vontade, você falou. Você conseguiu. virar Por aqui, mim, ó. sim. Como você vê. Até vai agradeço mais me ajudar com a sigla, ela foge um pouco, mas é dessa forma aí. E feliz, obrigado também pelo trabalho de vocês, expor aí a galera do Smart. Eu tenho, assim, verdadeira paixão por esse grupo. Sou esmartano, transito em outros grupos também, isso o BNI nos traz. Isso também é muito legal, porque a gente consegue levar a cultura do BNI para outras empresas, mas eu tenho aqui o Smart uma não sensação, não tem igual. Uma sensação muito boa. O Smart é o melhor, grupo do de BNI. Não existe melhor. Não existe melhor. Me desculpem os outros. Venha visitar. Venha nos visitar e entender o que a gente está falando, gente. É isso. Muito obrigado pelo convite. Espero ter
Somou escorrido demais, aqui, você é somado louco. com Muito vocês. obrigado, cara. E estou à disposição. Foi isso. bom demais. Obrigada Amanda. também, Tá bom. Vini. Eu que Lembrando a agradeço. todo mundo que estamos aonde? Nos Estúdios estúdios da da Artes Artes Filmes. Filmes. Esse lugar incrível. Já que você falou, vou falar agora também. Posso? Pode, vai lá. Se eu falei da Inês, Vamos você ver, fala vamos ver se da- eu da Arte consigo. Então, aqui na Artes Filmes temos o quê? Estúdio de podcast. Temos o estúdio lá atrás com painel de LED. Então, dá pra você fazer apresentações. Dá pra você fazer pequenas palestras de até 50 pessoas. 50 pessoas. Então dá pra gente ter comporta aqui. público de 50 pessoas. Você pode fazer esse esquema de podcast na sua empresa. Então eles montam o podcast na sua empresa pra você também criar autoridade, ter conteúdo, você levar até a própria cultura da empresa para os seus funcionários. Exato. Né? Perfeito. Então, se você precisa ter autoridade de imagem, de marca da sua empresa, você precisa da Artes Filmes, porque eles vão conseguir fazer isso por você. Com Uau, certeza. mandou Ó. bala demais. E Tá viva contratada. viva novas possibilidades. Ai, com slogan e tudo. Com slogan E tudo. isso é BNI. Porque a Amanda sabe de tudo isso, porque a gente faz 1 a 1, a gente convive toda semana. Então, eu a treinei, certo? Uhum. Eu Com te certeza. treinei para você conseguir vender a minha empresa, Exatamente. assim É o como mínimo. ela me treinou para eu vender a empresa dela. Então, e ali nosso grupo tá totalmente dedicado para fazer Negócios. negócios. BNI Exatamente. é o menor custo-benefício para uma carteira de vendas, né? Você ter representantes da sua empresa. Uhum. Quanto custa hoje um representante? E dentro É. do BNI, você treinando tem, corretamente, Uhum. as oportunidades aparecem, né? As Uhum. possibilidades E são aparecem. empresários que têm a sua autoridade dentro do Dos seus mercado negócios. dele, né? E Então, do seu ciclo também de assim, amigos, de exato. fornecedores, clientes e tudo Então, mais. sensacional. É Venha isso. conhecer o BNI. Obrigado, Amanda, por Beijão. me ajudar nesse aí. Obrigado, Tamo Vinícius. junto. Obrigado, Amanda. Amanda. Obrigada, gente. Valeu, galera. Até Tchau. a próxima. Até mais.